Olá, estudantes! Como vocês estão? Eu sou a professora Vanessa. Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Na aula de hoje, vamos observar como as mudanças ocorrem ao longo do tempo e afetam os lugares de vivência. Você sabe o que são lugares de vivência? Vou responder daqui a pouco. Fique aqui comigo, tá? E aproveita para marcar a sua presença em nossa aula. Basta apontar o celular para o código QR que aparece aí na sua tela. Porque antes, tem um recado aos professores e professoras que estão nos acompanhando. Esta aula é do 6º ano dos anos finais e irá trabalhar a habilidade de comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. O objetivo é identificar principais mudanças nas paisagens das cidades, percebendo como os lugares de vivência são utilizados ao longo do tempo. Prontinho! Recado dado, vamos à nossa aula. Bom, eu comentei com vocês que iria dizer o que são lugares de vivência, mas preciso começar explicando qual a diferença entre espaço e lugar. Espaço diz respeito ao espaço geográfico. O espaço geográfico é o espaço habitado, transformado e utilizado pelo ser humano. É todo espaço onde ocorre a relação entre o homem e o meio. E o lugar é um local onde o homem percebe o espaço, onde o homem identifica e sente sensações. Então, o espaço tem a ver com o físico, é a natureza e as transformações provocadas pela ação humana, e lugar tem a ver com nossas sensações e relações em determinados espaços, ou o significado que o espaço tem para cada um de nós. Lugares de vivência são espaços que podem ser públicos ou privados, em que as pessoas dividem o mesmo ambiente para um objetivo comum. Por exemplo, a praça do bairro é um local onde as pessoas convivem entre si, seja para passear, descansar ou mesmo comprar e vender algo. Então, podemos dizer que a praça do bairro é um lugar de vivência. Mas é um local de vivência público ou privado? Neste caso, é um espaço público. Qualquer pessoa pode ter acesso. Agora, você consegue imaginar um exemplo de espaço de vivência privado? Bom, podemos mencionar casas, prédios, lojas ou clubes. São lugares em que convivemos com várias pessoas, seja da família, amigos, conhecidos ou não, mas que precisam de autorização para ter acesso ou frequentar. Portanto, podemos resumir que lugares de vivência são lugares onde convivemos com outras pessoas. E esses espaços podem ser públicos ou privados. Bom, agora que já entendemos o que são os lugares de vivência, vamos começar a observar e pensar sobre as mudanças nas paisagens. Você consegue lembrar de alguma grande mudança na paisagem do lugar onde você mora? Ou talvez você já tenha ouvido alguma pessoa com mais experiência dizer como o lugar mudou. Já ouviu aquela frase? No meu tempo, isso tudo aqui era mato. É muito comum que pessoas observem essas mudanças no cotidiano, quando visitam ou passeiam em cidades, bairros que já moraram, trabalharam ou estudaram. E na aula de hoje, vamos fazer algumas atividades de observação, para identificarmos essas mudanças ocorridas ao longo do tempo, como podemos ver nessa imagem. Aqui temos a Avenida Paulista, uma avenida muito famosa e importante de São Paulo, em duas épocas diferentes. A primeira, na década de 1900, e a segunda, atualmente. São muitas mudanças, né? Vamos começar observando essas duas imagens. Esse lugar fica no município de Cariacica. É a estação Cidadania Esporte.
Esse espaço foi pensado para que as pessoas possam praticar atividades esportivas, atividades físicas. Agora, observem bem o antes e o depois do mesmo lugar. Veja como se transformou. Vou te dar um tempinho para observar. Aproveite para notar quais as intervenções foram feitas no espaço para que se construísse essa estação. Pode observar e depois continuamos nossa conversa. Antes, havia um grande espaço em campo aberto usado como ponto viciado de lixo. E agora temos uma construção enorme no local, não é? Se pensarmos nas intervenções, podemos dizer que foi preciso cavar, talvez aterrar, colocar grama, tirar mato, enfim, são muitas mudanças que afetam diretamente a paisagem do lugar. Vamos observar algumas outras imagens. Agora, observe essa praça que fica no bairro Campo Grande, também em Cariacica. Aqui vemos uma comparação do mesmo espaço em duas épocas diferentes. Na primeira foto, temos a representação do espaço no ano de 2011. Já na segunda, do ano de 2019. Agora observe um pouco as duas e compare. Ocorreram mudanças nessa paisagem? Observe o entorno. A praça está mais deteriorada, ou seja, sem reformas há muito tempo? Vou te dar um tempinho para observar. Bom, eu diria que o formato principal da praça permanece o mesmo, mas realmente ela não está tão novinha mais. No ano de 2019, à direita da sua tela, observamos que o chão está mais esburacado, pintura quase apagada. Lembrando que essa foto é de 2019. Atualmente, em 2022, essa praça tem uma reforma em andamento. Vou até mostrar a projeção para que depois dessa reforma, como ela deve ficar. Perceba. Projeção é o que se projeta, ou seja, espera-se que após a reforma, esta praça fique dessa forma. Veja quantas coisas e opções de vivência no mesmo espaço. Aparelhos para se movimentar, lugares para sentar, conversar, chafariz para contemplar. Muito legal, né? Vamos aguardar a conclusão dessa reforma para conferir como ficou. Você deve ter observado que as fotos que apresentei aqui são de diferentes épocas. E alguns desses registros têm como fonte o Google Maps. Você conhece essa ferramenta? Preparei um vídeo para vocês em que eu mostro como você pode usar o Google Maps para comparar imagens dos espaços ao longo do tempo. Confere aí! Ei pessoal, então, nós vamos agora utilizar o Google Maps para a gente perceber essas mudanças nos espaços e a mudança de paisagem. Então, você vai digitar Google Maps no Google, você tem a opção de digitar o endereço. Como eu já sabia o espaço que eu queria ver, fui lá no cantinho inferior direito, peguei o bonequinho para ter essa visão aí da rua mesmo, que é o Google Earth. Então, ali no canto superior esquerdo, tá vendo que eu abri uma caixinha? Que é para eu ver esse mesmo lugar ao longo de algumas datas. Primeira data aí, 2011, olha que diferença. Vários prédios mais antigos aí nessa calçada. Agora eu tô vendo aí o ano de 2012. Conseguem observar? Mudou pouca coisa, né? De um ano para o outro. Avançando mais um pouco no tempo, a gente percebe que esses prédios continuam se deteriorando, ou seja, vai se desfazendo com o tempo. E aí, a gente já percebe uma mudança significativa. Alguns prédios, como eu estou apontando na setinha, começaram a ser demolidos nessa área.
E olha a diferença quando a gente avança mais no tempo, praticamente todos eles foram derrubados. Tanto que na próxima imagem, ó, de 2017, a vegetação começa a tomar conta aí dessa paisagem, que fica ali no centro de Vitória, Portal do Príncipe. Olha só como a vegetação já tomou conta. E aí, quando a gente avança no tempo e chega em 2021, que é o último registro, esse espaço já tinha começado uma reforma para se transformar em um lugar de vivência. E aqui a gente tem algumas fotos que dá para conferir o resultado. Olha que legal ficaram esses espaços. Viu só? Você pode usar esse recurso para revisitar lugares onde já esteve ou morou e também comparar as mudanças ao longo do tempo. Então, já entendemos que os espaços de vivência mudam e as paisagens se transformam. Mas por que essas mudanças ocorrem? Se pensarmos lá no primeiro exemplo, o centro esportivo, também no segundo exemplo, uma praça, assim como no exemplo do vídeo também, por que você acha que esses espaços de vivência são importantes? Bom, espaços de vivência são importantes porque podem proporcionar lazer, são lugares de descanso e até de apoio. Às vezes, esses locais são utilizados para atendimentos e atividades importantes para a comunidade. Um centro esportivo é importante porque possibilita as pessoas de uma comunidade desenvolverem suas atividades físicas e esportivas de maneira mais segura. Afinal, ter um espaço adequado é muito importante para esse e outros tipos de atividades que ocupam o nosso tempo de maneira positiva. E as praças? Elas podem tornar um ambiente mais atrativo para que as pessoas frequentem determinados locais. Por exemplo, ali no Portal do Príncipe que mencionei no vídeo. Era um local que muitas pessoas tinham receio de passar a noite, sozinhas ou mesmo a pé. Depois de melhorar a estrutura, a iluminação e ter um lugar mais movimentado, isso mudou um pouco, né? Talvez as pessoas se sintam mais à vontade para passar ou até mesmo usar aquele espaço para se divertir. Veja um vídeo breve sobre os espaços de vivência e suas transformações. Lugares de vivência são muito importantes para as pessoas. São lugares onde nos encontramos, nos distraímos, praticamos esportes, lanchamos, atividades coletivas, né, que nos fazem bem. Talvez você e seus familiares já tenham utilizado muito a rua, perto de casa, para brincar e encontrar os amigos e vizinhos. Jogar bola, brincar de esconde, pique. Mas, com as mudanças no modo de vida das pessoas, pode ser que a rua tenha ficado mais movimentada, muitos carros e até ônibus podem ter começado a passar por ali. E agora? Por isso, espaços de vivência bem estruturados são importantes também para a segurança de quem os utiliza. Alguns lugares também mudam de função. Um espaço de shows pode se transformar em um parque. Uma praça de crianças pode se tornar uma área onde se montam barracas para venda de lanches. Enfim, são mudanças que ocorrem ao longo do tempo de acordo com as necessidades e que afetam diretamente as paisagens da cidade. Percebeu quantas mudanças podem ocorrer? Ainda tem a questão de abandono de alguns lugares, como prédios e espaços abertos, que oferecem risco a quem passa por ali. Por isso, a importância dos lugares de vivência. Ah, já registrou sua presença nessa aula? Basta apontar o celular para o código QR que aparece aí na tela. E agora, vamos ver o que aprendemos na aula de hoje?
Faremos juntos a análise de algumas frases e diremos ao que elas se referem, tá? Primeira frase. São espaços em que as pessoas convivem, mas que necessitam de autorização para acessar. Esta frase refere-se a um espaço de vivência público ou privado? Se precisa de autorização para acesso, é um espaço privado. Espaços de vivência privados são casas, academias, lojas e outros. Vamos ler a próxima frase. Por mudança no comportamento das pessoas e o surgimento de novas necessidades, ela muda constantemente por causa de construções, reformas, desmatamento e outras intervenções humanas. Estamos falando das... Vou te dar um tempinho para pensar e completar. E aí, o que pensou? Se disse paisagens, acertou. As paisagens mudam constantemente devido à intervenção das pessoas. Então é bastante comum que a gente passe por um lugar hoje e na próxima semana talvez perceba que uma árvore foi cortada ou um muro construído, por exemplo. Última questão. Essa você pode pensar como você responderia se alguém lhe fizesse essa pergunta. Por que os espaços de vivência são importantes para as cidades? Bom, pensar numa pergunta e tentar responder com suas palavras é um ótimo exercício de produção de texto, tá? Mesmo que você não responda exatamente com as mesmas palavras que ouvir aqui, se a ideia for a mesma, a resposta está correta. Espaços de vivência são importantes para a boa convivência entre as pessoas. E são ainda mais importantes quando oferecem estrutura e segurança para as pessoas que utilizam aquele espaço. E você já marcou sua presença em nossa aula? Aponte o celular para o código QR que aparece aí na tela. E se ficou com alguma dúvida, já sabe, basta acessar o nosso Instagram, @deveremcasanatv. Estou sempre de olho nas mensagens de vocês e será um prazer ajudá-los. Bem, nesta aula vimos muitas informações importantes. Relembramos o que são lugares de vivência e que eles podem ser públicos ou privados. Também vimos como as paisagens mudam ao longo do tempo por diversos motivos: construções, reformas e a adequação dos espaços. Aprendemos a utilizar uma ferramenta muito legal para observar essas mudanças, o Google Maps. Inclusive, você pode fazer essa atividade em casa utilizando essa ferramenta. Visite lugares, compare as fotos ao longo do tempo com o Google Maps e divirta-se. Você pode também conversar sobre isso com seus familiares, colegas de turma e professores. Então é isso, turma. Continuem acompanhando a programação. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.